Eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinho. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Olá, saudamos a vocês com o lema da semana, que diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Hebreus 2:12. Desejamos a você um abençoado culto. Lembramos que já estamos nos encontrando presencialmente como povo de Deus, para termos comunhão, orar, ouvir a palavra de Deus e agradecer. Deixamos um abraço virtual a você e uma ótima semana. Olá, Jerônimo. Bom dia, pastora. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas nós. Amém. Inverno dizendo adeus, né? Hoje a gente está aqui um dia frio com as mãos geladas, mas os dias vão ficando mais longos, a gente ouve os passarinhos cantando. O mês de outubro a gente tem programação muito especial, gente. Nós temos o nosso culto de confirmação, que 3 jovens, o Guilherme, a Isabela e o Francisco, confirmam a sua fé em Jesus Cristo. Participem desse dia do nosso culto de confirmação presencial. E temos também o nosso culto da reforma, que acontece num sábado à tarde, às 14h30, uma mensagem com o pastor Enos Heidemann, com um grupo de trombones e depois um chá aqui bem gostoso, organizado pela UAS. Então é um sábado à tarde, vamos participar desse programa. Mês de outubro, um mês com certeza especial, e pedimos que Deus abençoe os programas, o que fazemos e planejamos. Amém. Que assim seja, pastora. Amém. Ouçamos a leitura do Salmo 37. De Davi: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Obrigado, Jerônimo, pela leitura do Salmo 37. Que leitura linda, gente, né? Que salmo! Confia no Senhor, entrega ao Senhor o teu caminho, o Senhor te dará paz ao seu coração. Isso é difícil de fazer, é difícil de entregar.
Já é difícil de confiar nas pessoas, imagina em quem a gente não vê. Esse salmo, ele dá uma advertência sobre a forma como nós agimos com as outras pessoas, o que a gente sente em relação ao outro, né? E aí eu vou perguntar para ti, Jerônimo, já que tu tá do meu lado aqui e os outros que estão no virtual não vão responder, né? Vou te perguntar assim, diz aqui algumas coisas que a gente não é para sentir. Vou perguntar para ti assim, tu já ficou com raiva? Já ficou com inveja? Já ficou furioso e aborrecido? Ou como diz o texto aqui, tu já ficou irritado e perdeu a paciência? Tu quer responder ou não? Pois é, difícil, hein? Acho que vou pular a pergunta. Como assim pular? Teria que responder, não vale isso aí. É até perigoso ficar perto de pessoas que estão com raiva e furiosas. É verdade. Ficar do lado de alguém com raiva e furioso é preocupante. A gente vê algumas tragédias que acontecem na TV de pessoas assim, né? Gente querida e amada, como é difícil se controlar. Você consegue se controlar? Ter essa inteligência de que num momento de raiva, de que num momento de fúria, de aborrecimento e de irritação, ou de tantas outras atitudes, algumas coisas que você vai fazer e vai agir não edificam. E a gente precisa pensar como a gente vai agir. A gente não pode agir por impulso. Então, que o bondoso Deus modele cada vez mais o seu coração e os seus sentimentos em seu agir. Amém. Vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado.
Confissão de pecados. Senhor Deus amado, obrigado pela Tua palavra, que sempre nos orienta e direciona, que nos ajuda a lembrar que não podemos agir por impulso ou sem pensar. Muitas vezes queremos resolver situações e momentos com a força e deixamos de confiar em Tua provisão e cuidado. Ó Deus e Pai, perdão. Perdão se pecamos em pensamentos, palavras e ações. Perdão se tivemos inveja de alguém. Perdão se não nos esforçamos para viver como Teu povo. Perdão se em algum momento deixamos de pensar o bem de alguém e pensamos o mal. Purifica-nos, ó Deus, através da Tua palavra e perdoa-nos pelo Teu amor. Tem piedade de nós e nos perdoa. Uma palavra de anúncio da graça em Mateus, capítulo 5, versículos 7 a 10, diz: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Que esse Deus, através de seu Filho, que nos diz essas palavras do alto do Monte das Bem-aventuranças, nos perdoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobressair a sua justiça como a luz e o seu juízo. Ouçamos a leitura do texto indicado para este domingo, que é de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 14. Eu faço o texto na Nova Tradução na linguagem de hoje. A palavra diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice e sua mãe tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de amor, de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a minha força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. E por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar, até aquele dia, aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei. E fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a vocês. Até aqui a palavra, 14 versículos, né, que possamos refletir sobre eles. Temos uma palavra de oração. Pai bondoso, obrigado por mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra. Fale a nós através desse texto, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento. Isto nós pedimos por Cristo Jesus e dizemos juntos, amém. Queridos ouvintes da nossa mensagem de hoje a gente tem umas pessoas aqui ouvindo o texto também, né? Algumas visitas, é bom a gente poder receber visita. Refletindo sobre esse texto bíblico de 2 Timóteo, quando a gente chega a uma certa idade, eu vou ser mais específica, a terceira idade, né? Muitas são as pessoas que se preocupam em quem as sucederá. Como assim, né? Quando a gente chega lá com 70, 80 anos, e aí? Quem vai suceder? Quem vai continuar as coisas que eu estava fazendo? Por exemplo, os negócios da família, quem vai continuar encaminhando a empresa? Quem vai ficar plantando nessa terra que era a terra da família? No fundo, são os legados que precisam ser passados de geração em geração, né? A administração de uma coisa para outra coisa e para outra coisa. A gente poderia dizer, é como passar o bastão, né? E aquele continua, e aquele continua, e o avô continuou, e aí por diante vai. Quando temos uma família, o bastão vai sendo passado de geração a geração. Quando a gente tem um contexto de família rico, saudável, em experiências e em valores, isso é mais fácil a gente passar o bastão para aquele que vai continuar algumas coisas que a gente estava fazendo. Mas também, dependendo da situação, se o contexto familiar não é muito saudável, por exemplo, tem vícios, tem alguém que foi ladrão, alguém que fez muitas coisas erradas, tem hábitos não muito bons, isso é mais difícil, porque vem aquela herança cultural, sociológica, filosófica, é a herança de valores, né? Que vai se deixando de geração para geração. Por que eu falo tudo isso nesse início da pregação? Essa carta de Paulo aqui, o Paulo, ele deixa uma herança, ele deixa um legado. Quando a gente olha todas as cartas, ele deixa uma marca profunda na vida das pessoas. Por onde ele passa, ele escreve uma história muito bonita. E Paulo aqui, quando ele escreve essa carta em específico, ele está bem lá na terceira idade, bem no final da vida, está preso, está doente, ele não está bem. A vida dele, ele sente que está chegando ao fim. E quando é bom a gente, quando a nossa vida está chegando ao fim, a gente olhar para trás e agradecer, né? Pelo que viveu, pelo que a gente fez, pelo que a gente falou, pelo que a gente semeou. E Paulo, quando ele olha para trás, ele pensa, poxa, minha vida está chegando ao fim. E ele escreve essa carta com muito carinho, com muito amor para esse jovem aqui, que é o Timóteo. O jovem que foi um companheiro dele. E o que ele escreve? Ele escreve assim, para que ele continue sendo forte na fé, para que ele continue sendo fiel, para que ele continue sendo zeloso e capriche no seu trabalho que está falando, né? E ele olha para a sua vida e diz assim,
quando a gente dá um conselho, é bom que a gente viva o conselho que a gente está dando. E Paulo diz, olha, continue firme, continue forte, continue sendo zeloso no teu trabalho, Timóteo. E o Paulo, quando ele fala isso, ele fala com conhecimento de causa. Ele não só fala, mas ele faz isso. Quando a gente lê em 2 Timóteo 4,7, ele diz assim, eu fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim da minha vida aqui e conservei a fé. Eu fiz o melhor que pude. E eu desejo que você faça o melhor que você pode na vida que você está tendo. Queridos amigos e ouvintes da nossa mensagem de hoje, o Paulo, ele continua orando, diz o texto aqui, de dia e de noite, pelo seu amigo. E ele lembra com carinho da história de Timóteo. Diz o texto aqui, lembra com lágrima nos olhos. Quem de vocês, quando lembra de algumas histórias bonitas na fé, também não chora? Eu já sou uma manteiga derretida. Qualquer coisinha que eu vou lembrar do passado, eu já começo a chorar também. Algo no texto que me chama a atenção é que os avós do Timóteo, eles tinham fé. A avó, né, que é a Aloide e a Eunice. E a mãe do Timóteo também tinha fé. Provavelmente nas conversas o Timóteo falava, minha avó tinha fé, minha mãe tinha fé. E a família, a fé da família faz toda a diferença na vida das crianças, no contexto familiar. Quantas pessoas mudaram a vida dos netos e de filhos através do seu exemplo de fé e de coragem? O Timóteo aqui é um exemplo. Ele cresceu a partir da fé dos avós, a partir da fé da mãe. Foram os primeiros exemplos de fé na vida do Timóteo. Quando eu leio esse texto, eu lembro assim, eu também sou um exemplo de fé, porque eu fui movida através da fé do meu avô. Porque o meu avô era um homem de muita fé mesmo. E eu ia aos sábados lá na casa dele, e eu lembro até hoje assim, que ele estava sentado numa varanda, tinha 3 cadeiras, e ele estava com uma Bíblia, mas pensa numa Bíblia velha e rasgada, cheia de papelzinho, de clipe. E ele estava sentado lá sábado de tarde, aí eu ia lá, e ele sempre queria ler um texto em voz alta comigo. Daí ele escolhia sempre lá as histórias de Salomão e de Davi, que o que mais gostava era o Antigo Testamento. Daí ele lia e a gente começava a conversar sobre o texto. E aí domingo de manhã, quando ele ia para o culto, ele sempre me dava uma carona. Às vezes a avó não ia, ela sempre arrumava uma desculpa. Dizia que tinha que assar a galinha, assar o pato, limpar a casa, mas o avô sempre ia e me dava uma carona. E eu amava ouvir as histórias dele. Quando eu disse que eu ia estudar teologia e seguir o ministério, ele ficou muito feliz, né? Ficou muito feliz. No 3º ano meu de estudo, infelizmente, ele veio a falecer numa cirurgia do coração lá em Curitiba. Mas até hoje, as palavras, os exemplos, a vida, a história de fé, o exemplo de fé vem marcado até hoje no meu coração. Isso é muito bonito, gente. Histórias de família, histórias de vida, histórias de fé. Paulo diz aqui que o Timóteo ele tinha uma fé sincera. O que vocês acham? Será que existem outros tipos de fé? Que não são fé pura? Que não são fé? Ele classifica a fé de Timóteo como uma fé sincera. Quando eu leio o texto aqui, acho que isso seria um tema para uma próxima pregação, né? Mas existe sim vários tipos de fé. Existem fés em crendices, fé interesseira, fé em milagres, uma fé que precisa o tempo todo de provas de que Deus existe, uma fé que precisa de shows, né? Tem gente que vem na igreja e só quer shows, só quer coisa bonita. Não é uma fé que se coloca a serviço
que se coloca em sacrifício. Uma fé que precisa de ações, de movimentos, de milagres. E Deus quer de nós uma fé simples. Quando o Jerônimo leu o texto do Salmo 37, um salmo simples, mas com uma profundidade gigantesca. O que nós vemos na fé lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Deus quer de nós uma fé simples, uma fé que confia, uma fé que entrega, uma fé que não mede sacrifícios, uma fé que não é interesseira, uma fé que serve se colocando no lugar do outro. E Paulo no versículo 6 aqui pede que Deus conserve vivo esse dom, essa fé dentro de vocês. E sabem que na caminhada tem pessoas que perdem a fé. Eu já vi isso como pastora no ministério. Tem pessoas que é muito triste, mas perdem a fé. Perdem a simplicidade de viver, de olhar a vida com os olhos de Deus, de servir assim até na igreja com alegria, com amor, com simplicidade, cansam, não querem fazer mais nada, brigam com todo mundo. Né? Então, por que Deus nos serve? Nós somos convidados a servir e a amar. E como fazemos isso? Com a ajuda de Deus. Né? No versículo 7 diz assim, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor. Então, a gente vai, a gente faz porque Deus nos torna corajosos, Deus nos move. E Paulo ainda, para finalizar, dá alguns conselhos a Timóteo. Acho que os avós fazem bastante isso, né? Dão bastante conselho para os netos. Um monte, né? Imagina naquele tempo hoje que tem um WhatsApp, mais ainda, eles falam, né? Para os filhos, que eu acho que não sei se tem neto que bloqueia avô e avó, espero que não, né? Que isso não aconteça. Mas bloquear familiar é meio difícil, né? Então, um conselho que Paulo fala é assim, e esse conselho eu acho que vem a nós também, nunca se envergonhe do Evangelho, de ser cristão, de dar testemunho. Né? Nunca se envergonhe. Ele fala isso porque, Timóteo, não fique com vergonha porque eu estou preso aqui, porque a minha situação, eu estou numa enrascada. Nunca fique envergonhado do Evangelho. E, gente, esse conselho é importante porque tem pessoas que se envergonham de dizer que são da igreja, que acreditam em Deus, abandonam até. Jesus viveu isso quando ele estava na cruz de braços abertos, porque o Cristo deles estava sendo crucificado, pessoas lá o abandonaram, se envergonharam. Eu não vou mais acreditar num Deus que fica crucificado numa cruz, e viraram as costas para o Pai. Houve ali abandono. Mas esse Deus ali vive até hoje, né? Mateus capítulo 5 lá diz, felizes os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Paulo foi perseguido, quantos outros? Então nós não temos que ter vergonha porque vamos ser perseguidos, porque vamos passar por dificuldades e aflições. A carta de hoje, gente, por favor, tirem um tempo para ler. A carta de 1 Timóteo tem 6 capítulos. E essa carta que a gente leu aqui de 2 Timóteo tem 4 capítulos. E é uma história linda desse jovem Timóteo, do que ele viveu, do que ele conviveu, com quem que ele falou, o que Paulo falou para ele. Vale a pena ler. Deus escolheu Paulo, Timóteo e tantos outros e nos escolhe também para anunciar, para sermos brasas vivas, histórias que são escritas em nosso coração e que a nossa fé possa dar testemunho por onde quer que nós andarmos, que possamos ser também um legado, passar o bastão, passar a nossa história de fé, mostrarmos o quanto nós acreditamos em Deus e o quanto Deus nos carrega, nos conduz e nos ampara.
Que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Amém. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Esses dias eu tive a oportunidade de visitar minha família em Veracruz. Foi muito bom ficar um final de semana perto da família e também descansar um pouco. Parece que tudo anda depressa, o tempo, as pessoas e a vida. Que bom, Jerônimo, que pode sentir muita falta aqui na comunidade. Quando alguém não vem no culto, a gente sente falta, né? A gente olha, a gente não gosta de ficar cobrando por que a pessoa não veio no culto, né? Porque você falou, olha, eu vou visitar a mãe, né? Tinha algum aniversário lá? Não lembro. Sim, a minha avó, a mãe da minha mãe, fez 99 anos. 99, quase 100. Que bacana, né? A gente sente falta quando as pessoas não estão no culto. Às vezes eu não gosto de ligar porque a pessoa daí se sente pressionada. Mas venham, voltem para a comunidade, participem dos momentos. E o que você fez lá em Veracruz? O que você teve nesse tempo lá de descanso, de lazer? Andei pela lavoura, com os meus cachorros, num lugar bem tranquilo, contemplando a natureza. Sem se preocupar em ser assaltado? Nada disso. Muito tranquilo. É bom, né? Muito bom. A gente andar, olhar a natureza, abaixar a adrenalina, né? Isso faz também, sabe que quando eu vou para o interior, eu até durmo melhor, assim, né? Não tem tanto barulho, a gente pode... As pessoas no interior conversam com mais calma, tu já viu isso? Com certeza. Lá na tua casa tem varanda, assim? Tem. O pessoal senta para conversar? Sim. Eu adoro uma varanda para sentar, conversar, tomar um chimarrão. Gente querida, tem um Provérbios, capítulo 19, versículo 2, que diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Olha só, às vezes nos caminhos e nas decisões tudo é tão rápido, tudo é tão corrido, que as pessoas acabam fazendo muitas coisas sem pensar, apressadamente. E acabam vendo que aquilo que decidem, os caminhos não estão levando a lugar nenhum. Então agir, quando a gente faz essa parada de descansar no final de semana, faz o quanto é importante a gente ter calma, tranquilidade, mansidão, fazer as coisas com o tempo, e isso é muito importante. E quem não faz isso com o tempo cresce cada vez mais assim, a agitação, o nervosismo, a hiperatividade, a pessoa não consegue dormir de noite, não consegue pensar, não consegue se concentrar. Então que a gente possa assim ter mais calma, né, Jerônimo? Ter mais tempo para fazer as coisas. Então, que assim seja. Até tem um ditado que diz, pastora,
que a pressa é inimiga da perfeição. Quando a gente faz as coisas correndo, com pressa, nunca saem bem. É verdade. Eu às vezes vou cozinhar com pressa e sempre acabo queimando alguma coisa. E é até ruim de falar, né? A pessoa quando está andando rápido vai tropeçar, esquece, quando alguém entrou num lugar já esquece a carteira, esquece alguma coisa e isso é toda uma situação difícil. Nós temos 3 meses para o final do ano, olha só como o ano passou rápido. Nós temos outubro, novembro e dezembro. Então que a gente possa olhar para esses nossos meses e ver o que a gente pode fazer, como a gente pode organizar, o que a gente pode aprender, o que a gente pode se cuidar e tudo mais. E que possamos até final do ano, como diz aqui, né, dar passos seguros. Vamos orar? Oremos. Ó Deus e Pai, ajuda-nos a sermos pessoas calmas, tranquilas, que saibam aproveitar bem o seu tempo, que possamos valorizar cada dia que recebemos de Tuas mãos, ó Deus, que possamos não querer apressar os dias e ter o desejo de estar no futuro, mas fazer o melhor que pudermos no tempo presente. Deus amado, que o mês de outubro seja uma bênção, que possamos planejar, executar e administrar bem nossas vidas e projetos. Oramos pelos nossos amigos e amigas, pelos familiares, vizinhos, pelas pessoas que correm e nem sabem para onde estão indo, estão perdidas. Ó Deus, toca e acalma os nossos corações. Em Tuas mãos entregamos os que fazem cirurgia, os que estão doentes, que vivem em tormento emocional e físico. Que a Tua mão ali transforme a situação e cure as enfermidades físicas e emocionais. Oramos pelo nosso país, que vive esse tempo de eleições, que haja paz, que haja compromisso, que o povo possa crescer como pátria e construir junto um lugar melhor para viver. Tudo mais incluímos em uma só voz, na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Ide em paz e servi ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As pessoas hoje correm traz do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom.
Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores.